lives curtas, aproveitando aí a sexta, sábado, domingo, justamente para falar sobre biomecânica do casco e aproveitar quem está interessado, pegar de sobreaviso nesse horário da noite. Eu sei que são dias que geralmente o pessoal está descansando ou está aquele break, dando aquele respiro, mas a troca de ideia e conhecimento a gente pulveriza a todo instante. Então, esses rounds rápidos aqui servem e tem esse propósito. Tá? Eu assisti, não esqueci de comentar ontem, mas eu assisti uma live da doutora Maria Inês, da doutora Nick, do Therapy for Horse, e ela fez um comentário que fez com que eu me identificasse muito com o que ela falou, que ela disse que ela tinha muita dificuldade de aprender, de estudar, então de sentar na cadeira para estudar, então ela contou um pouco da trajetória dela, da dedicação dela, da história de vida dela, e fez esse comentário de que realmente é difícil, estudar é difícil, né? E pôr em prática é muito mais fácil. Só que a gente precisa, em algum momento, encontrar uma janela, de substancial e reforçar o equilíbrio dessas duas ações, tá? Na live de ontem, nós comentamos sobre o centro de pressão corpóreo, ok? E comentamos sobre o centro de pressão do casco. Fizemos um apanhado a respeito do que são e de como que a gente avalia essas duas perspectivas, esses dois conceitos no cavalo. Hoje nós vamos falar de três tópicos importantes. Já vou aqui para o flip chart, vamos dar um ok aí para ver se está tudo certo, né? No flip chart, então, nós vamos comentar inicialmente sobre o que é ou o que compõe o que a gente chama de ciclo completo da passada. Então, esse ciclo completo da passada é basicamente o quê? Só reforçando também, pessoal, que na live de ontem eu comentei que muito do que eu vou falar aqui, que eu falei ontem, que eu vou falar hoje, são conceitos que a maioria das pessoas que estão envolvidas com o cavalo no dia a dia, ou sabem, ou já estudaram, ou já aprenderam, ou já põem em prática. O que eu partilhei aqui com todos, partilho novamente, que essas são ações que quando eu conseguir ter uma conexão entre conceitos, uma conexão com a aplicação desses conceitos, a aplicação prática desses fundamentos e conceitos, tornou minha vida, meu dia a dia, muito mais satisfatório. Então, nesse range A, que eu vou denominar aqui de letra A, é o conteúdo A, B e C, que nós vamos discutir hoje, tá? Nesse range A, eu vou falar sobre o que é o ciclo completo da passada. Então, o ciclo completo da passada, ele começa com o primeiro toque, ou o primeiro impacto do casco do cavalo, do membro do cavalo no solo. Depois desse primeiro impacto, há um segundo momento importante. São 5 fases do ciclo completo da passada. Há um segundo momento importante, que é o mid-stance. Ou, está aqui, mid-stance, está aqui inglesado, né? Mas seria o meio da fase do apoio, o meio do apoio. Então, o mid-stance é quando a gente tem aquela descida do boleto, né? O boleto desce, faz uma extensão ou hiper dorsoflexão, ou seja, o boleto desce o máximo que ele pode, que ele consegue, e caracteriza o que a gente chama de mid-stance. Depois, o que a gente tem? O breakover. Toma uma aguinha. Maravilha. O breakover. O que é o breakover? É a saída. Também é o nome inglesado, né? O que é o breakover? Nada mais, nada menos, é a saída desse casco do chão. Mas tem que determinar quando inicia e quando finaliza esse breakover. Quando que ele inicia, Gabriel? Ele inicia quando os talões começam a se elevar do solo. Então, no momento que os talões saem do solo, inicia aí o breakover, dentro da fase de apoio, tá? Dentro da fase de apoio. Eu vou definir o que é apoio e o que é elevação aqui, tá? Mas dentro da fase de apoio, começa com a elevação desses talões e
finaliza com a saída da pinça. Finaliza com a saída da pinça. Esse é o momento do breakover. Depois a gente tem um quarto momento aqui, que é a fase de elevação desse membro. Nós estamos falando do mesmo membro, tá? Nós estamos falando do mesmo membro. Podemos pegar aqui o membro torácico para falar, tá? Mas o membro trabalha da mesma forma, mas podemos falar aqui especificamente do torácico para facilitar a nossa linha de raciocínio, tá bom? Depois, o mesmo membro vai fazer, a pata do cavalo, o mesmo casco, vai fazer o segundo, que a gente chama de segundo impacto. Então, esse segundo impacto, ele finaliza o que a gente definiu aqui em cima como ciclo completo da passada. Ok? Esse segundo impacto, então, finalizou o ciclo completo da passada. É importante reforçar que aqui a gente tem fase de elevação e as demais fases são todos em azul aqui, são momentos que estão o cavalo em fase de apoio, aqui, fase de apoio, finalizando a fase de apoio. Então, aqui começa o ciclo, aqui completa o ciclo, faz o que a gente chama e define como ciclo completo da passada, e, posteriormente, o cavalo dá a sua segunda passada, começando um novo ciclo. Tá? Então, esse conceito, esses fundamentos do que é o ciclo completo da passada, nós vamos esmiuçar parte deles na sequência. Tá bom? Vamos dar uma conferida aí como é que está o movimento, né? Se está tudo ok. Quem está entrando agora, eu não estou vendo os comentários, tem que dar uma olhada aqui, porque a gente, tecnicamente, aqui a gente é falho. Ontem eu usei a câmera da frente do celular, vamos ver se a gente melhora para amanhã. Então, hoje eu estou usando a câmera do fundo do celular para poder fazer com que o flip chart não fique invertido, tá? São aulas curtas, são discussões, são rounds curtos sobre movimento versus biomecânica básica do cavalo, tá? Na sequência aqui, a gente vai falar sobre o que acontece na fase de apoio, tá? Basicamente, na fase de apoio com o centro de pressão, tá? Então, a melhor forma da gente começar a enxergar é pensando em cima desse gráfico. Esse é um gráfico força, vou escrever aqui, força versus tempo, tá? Força, unidade de força em newtons, a unidade mais comum, tá? Versus tempo. É isso que representa esse gráfico. Então, para um cavalo ao trote, tá? Como que comporta-se essa carga de energia distribuindo-se no casco, que é a priori, mas também para o membro. Mas a princípio no casco, ela faz o seguinte movimento. Por que ela faz esse movimento? Aqui a gente tem uma etapa de aterrissagem ou primeiro toque, aonde o casco do cavalo sofre aqui com o atrito. Aqui tem muito atrito, ou seja, no início do primeiro toque. Depois esse centro de pressão, essa força vai subindo, vai aumentando à medida que chega até o ponto que nós definimos como mid-distance. Então, no mid-distance, o que há aqui? O pico, o máximo de força que está se distribuindo no casco. Tá? Depois, na sequência do mid-distance, essa energia vai migrando, vai diminuindo, vai reduzindo, conforme vai passando o tempo durante o apoio. E aí, quando que ela finaliza, em algum momento aqui, difícil de definir no gráfico, mas em algum momento nesse gráfico do meu desenho, mas em algum momento aqui começa a ocorrer a saída dos talões, então seria o que eu vou definir como o início do breakover, e no momento que a pinça decola, que a pinça voa, ocorre a finalização do breakover. Aí esse membro está no ar. Então, se ele está no ar, ele não está recebendo carga nenhuma, porque só durante o apoio é que vai receber essa carga. E aí, no segundo momento, esse gráfico retoma com o segundo impacto ocorrendo desse membro. Tá? Esse é um conceito também de distribuição para a gente, que facilita a interpretação nossa a respeito do centro de pressão. Tem que ficar claro que
Isso é ao trote, tá? Esse gráfico refere-se ao cavalo ao trote, aumento torácico, e refere-se a um casco que está sadio, um cavalo que está sadio, que não está mancando, e um cavalo que tem um eixo podofalângico alinhadinho, corretinho. Daqui que o meu talão não está bem certo, mas refere-se a um cavalo que tem, fisiologicamente, o eixo podofalângico está bem casqueado, está bem ferrado, e não tem nenhum elemento de ferradura, que é o que nós vamos discutir amanhã, nenhuma pinça rolada, nenhum elemento dessa ferradura, ou até mesmo elevação de talão, nada disso. Por quê? Senão esse gráfico aqui mudaria o instante de força versus o tempo, porque o distância passa a ser em outro momento. Tá? Então, esse é o conceito B que eu queria mostrar aqui na noite de hoje, sabadão. Tá? Para vamos dar uma olhada aí, lembrando quem está entrando agora, tá? Quem está nos assistindo agora, chegou depois, pode deixar nos seus comentários no final aqui a gente conversa. Eu precisei inverter o celular, tá? Precisei inverter o celular para poder pegar essa câmera de trás do aparelho telefônico, tá? Para quem chegou agora, para poder a gente ter uma visão e aqui discutir de uma forma, senão fica invertido para vocês que estão nos assistindo, tá? Agradeço quem está aqui conosco no sabadão firme aí, assistindo, tá joia? A patroa até me xingou porque eu inverti a câmera, usei a câmera da frente, tinha que ter usado essa câmera de trás, mas eu não sabia disso. Mas agora eu já tive até uma ideia, é só botar um espelho aqui, que eu vou conseguir amanhã ver os comentários de quem está participando. Tá bom? E o tópico 3, né? O tópico 3 é como é que a gente observa no centro de pressão se deslocando, tá? Se deslocando, esse vai ser um casco. Posso até fazer aqui as barras da ranilha, né? Posso fazer umas barras da ranilha aqui para ele ficar mais uma linha branca para ele ficar mais fidedigno ainda. E basicamente o que eu quero mostrar aqui, tá? Aqui como se fosse lateral, aqui como se fosse medial. A maioria do nosso público aí, uma parcela importante do nosso público são ferradores, né? Os ferradores mais experientes já estão acostumados a essa nomenclatura, né? Temos também um público que é proprietário de cavalo, temos um público que é tratador, que é treinador, mas muitas pessoas às vezes não estão acostumadas a essas nomenclaturas que são técnicas, tá? Quando a gente refere-se aqui a lateral, refere-se a tudo que está para fora do membro. Essa é a lateral do meu braço esquerdo. Vocês estão vendo no vídeo, tá? E essa é a parte medial do meu braço esquerdo. Então, aqui seria como se fosse uma imagem palmar, ou plantar aqui uma vista solear do casco, né? Aqui eu falei um pouco na linha branca. Aqui refere-se o que seja lateral e aqui o que seja medial. E aí, basicamente, esse centro de pressão, ele se migra, né? Nós falamos ontem, ele migra pelo casco. Essa migração pelo casco corresponde a uma energia que vai passando pelo casco. E, inicialmente, a gente tem em torno de 0 a 20% do tempo, tá? Nós falamos de força versus tempo. Então, essa energia ela vai gradualmente aumentando. Então, se vocês pensarem, a gente fizer uma conta aqui, 20 a 80%, e aqui 80 a 100%, tá? Então, se a gente fizer aqui 0 a 20, aqui 20 a 80, e em cima aqui 80 a 100%. Se a gente fizer uma conta rápida, pudesse fazer uma conta rápida, tá? Vou melhorar aqui no desenho, 20 a 80, tá? Para ficar melhor. Se a gente fizesse uma conta rápida de 100 quilos, o que esses números que eu coloquei querem representar? Nesses 100 quilos, em torno de 20% desses 100 quilos se dissipam nesse início aqui, nessa primeira etapa do que eu vou desenhar. Depois, em torno de 20 a 80% fica concentrada a energia nesse ponto mais central. Já vou desenhar. E finaliza com o restante de 20%. Então, o que fica muito evidente? Tá? Já vou explicar também esse meu desenho. Porque é o que acontece na maioria dos cavalos. Tá?
É o que acontece na maioria dos cavalos. Mas antes vocês vão ver esse desenho. O Cauê mostrou o desenho e falou que funciona o centro de pressão do casco se distribui somente dessa forma. Não, não é isso. Na maioria dos cavalos nesse sentido. Por que na maioria dos cavalos é? Porque considerando um cavalo aqui que tem um bom aprumo, um cavalo que esteja num ângulo razoável, mas se você considerar um cavalo que tem um aprumo muito torto, vamos dizer assim, um cavalo ruim de aprumo, essa força, aí se você colocar uma chinelada, um castelado no meio, um desequilíbrio de bulbos, isso aqui vai mudar ainda mais, tá? Então, considere aí um cavalo fisiologicamente com um casco que a gente considera equilibrado, né? Apesar de que esse cavalo perfeito ali não existe, né? Não existe. Então, na maioria dos cavalos no primeiro talão lateral que encosta, porque a maioria dos cavalos tem as pinças para fora, né? Então, a maioria dos cavalos em graus variados, ok? Então, a maioria dos cavalos começa com um toque na área lateral, no talão lateral. E essa energia migra para uma região central do casco, né? Quem é mais experiente já entendeu, apesar do meu desenho não estar muito redondinho, que essa área representa o centro da articulação interfalangeana distal. Então, energeticamente, o que a natureza está buscando? Está buscando um posicionamento central com uma carga, distribuição de carga maior ocorrendo nesse ponto aqui, nesse momento, para que fique bem no meio da articulação interfalangeana distal, e isso faça com que haja uma distribuição de energia de forma igual no casco e aí no membro vai para cima, tá? Depois culmina com a saída dessa energia, finalizando no break-over do casco desse cavalo. Esse momento também tem que ficar muito claro para a gente que esse momento é também o mid-stance, né? Ele é o mid-stance. Então, Cauê, sempre vai acontecer o mid-stance nesse ponto? Nem sempre. É o que a gente discutiu para quem está entrando agora. Se for um cavalo achinelado, se tiver algum desvio de estojo core, ou se você colocar uma ferradura com a pinça quadrada, ou se você elevar esse talão, você consegue manipular você ferrando com a ferradura ou o estojo core, se você não casquear, você vai manipular isso também ao próprio cavalo. Se tiver alguma deformidade no membro, né, uma alteração de aprumo, ele mesmo vai se reposicionar e vai trabalhar essa distribuição de forças de uma forma diferente, tá bom? Então, eram esses 3 tópicos que eu queria discutir. Eu fiz um round, vou inverter o celular para poder ver os comentários da turma, né? Fiz um round de discussão agora, não consigo. Pronto. Tá? Fiz um round de discussão bem rápido. Agradeço a turma aí, boa noite a todos. Eu não estava conseguindo enxergar aqui, pessoal. Agora que eu estou conseguindo ver os comentários, eu precisei fazer amanhã, eu já tive um insight aqui, acabei de ter um insight de como é que eu vou fazer amanhã. Na live 3 aqui, eu vou colocar um espelho aqui, então vai ficar melhor para a gente ver os comentários. Eu precisei usar a câmera de trás e a gente discutiu esses 3 tópicos aqui importantes. A doutora Aninha que está nos assistindo, ainda até fiz um comentário seu, um abraço aqui, no início da live, né, para quem entrou depois, dizendo que eu tive uma empatia aqui com ela, com um comentário que ela fez uma live dela, que foi muito interessante, que realmente, de fato, é difícil estudar. Estudar é difícil. Então, se a gente não tiver um negócio assim, um pouco de brio, né, um pouco de brio e querer implementar um pouco da parte teórica no nosso dia a dia, a gente não dá o outro avanço, né? Não ficar só extremamente teórico, obviamente, mas a gente não dá o outro start, né? O outro avanço no sentido de melhorar e incrementar o nosso dia a dia, tá bom? Aí, essa foi a nossa mensagem. Eu vou conseguir aqui dar uma olhada nos comentários. Se tiver alguma dúvida, gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, essa live vocês podem fazer aqui nos comentários. Essa live também vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, tá? Passando para divulgar também que nós participamos juntos, eu e o Dr. Júlio, no VET-ECLIN, da Escola de Podologia Clínica. Quem tiver interesse
de fazer parte desse projeto que a gente começou achando que a gente ia tocar e já não é nosso mais, no sentido de que nós já, pessoas de fora, né, palestrantes nacionais e internacionais estão dando aula para a gente, e esse projeto já saiu das nossas mãos no sentido de que internacionalizou, né? Tivemos super aulas e, na verdade, a gente está aprendendo cada dia mais, tá? Então, esse foi o sortido aqui do segundo dia da live biomecânica, movimento e biomecânica básica do cavalo e do casco do cavalo. E amanhã nós temos aí uma discussão da aplicação prática disso, tá? Tem até algum convidado especial aí, vamos ver se ele aceita fazer a live com a gente aqui e discutir, né? E agradeço a participação de todos que passaram por aqui e pegaram firme conosco nesse sábado maravilhoso. Tá bom, pessoal? Fica aí esse round e